Bom dia! Uma verdade absoluta sobre mim: sempre vou gravar vídeos de manhã, então bom dia partindo do meu horário, mas bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está vendo este vídeo. Eu sou a Monize, junto com a Maiara, eu sou a fundadora da Nação Correria, e o nosso objetivo aqui com esse projeto que a gente criou é mostrar como a inteligência emocional pode te levar adiante, pode te levar muito mais longe. Aqui no nosso recorte a gente fala muito sobre vida profissional, mas não existe vida profissional sem vida pessoal, então os assuntos estão sempre relacionados aqui. E importante falar que a gente tenta trazer essa visão sem todo o viés do coach que sujou isso, né. Então parece que: "Ai, basta você mudar o seu mindset e a próxima Ferrari vem aí", gente, não é nada disso, sabe. Se você procura esse tipo de informação aqui ou se você acredita, fica aqui para a gente ver que inteligência emocional é real, é de verdade, vai te levar muito além na sua vida, mas sem esses papos de sucesso imediato, de fique rico em em 2 dias ou 2 meses. E hoje a conversa é muito baseada aqui numa coisa muito numa estratégia que eu criei, que é como identificar o pior cenário de qualquer situação me leva além. É como ter o pior cenário muito aqui na minha cara, né, eu consigo ter menos medo para agir. Isso é um ponto muito meu, que eu nem sei quando que eu descobri, mas a gente vai passar um avião aqui, vocês vão ouvir alguns. Eu moro perto de uma rota de avião e descobri que segunda-feira, assim como o preço das passagens também nos revelam, é um dia de muito pico, as pessoas viajam muito de manhã cedo. Então, se vocês ouvirem um barulho aqui, é de avião, tentei minimizar de algumas formas, mas não rolou. Então, voltando para a questão do pior cenário, né? Eu, desde muito tempo na minha vida, não sei identificar quando, talvez falando aqui, conversando nesse vídeo, consiga buscar o quando, mas uma coisa que eu tenho muito clara hoje na minha vida é identificar sempre o pior cenário das coisas. Então eu vou começar pela questão profissional e depois vou exemplificar em várias coisas. Eu sou formada em jornalismo, trabalho nessa área há mais de 15 anos, construí uma carreira de sair do mais absoluto zero. Quando eu falo mais absoluto zero, não tinha QI, não tinha ninguém na minha família, não fiz as top 5 faculdades do país, não tinha intercâmbio, uma grande experiência internacional para falar, para contar nas entrevistas. Então eu vim lá mesmo do pequenininho e fui construindo e fui subindo, construindo e subindo o degrau da minha escada profissional. E sim, cheguei a cargos de liderança, hoje tenho minha própria empresa, estou aqui compartilhando, conhecimentos na Nação Correria, que é o meu bracinho, né, a parte educacional que sempre me moveu. Eu acredito muito em educação, não só em educação formal, mas como você adquire conhecimentos ao longo da vida, e esses conhecimentos te fazem ter uma vida melhor, na educação formal, na escola ou aqui no canal que a gente busca ser de aprendizado junto com vocês. Então vamos lá, falando do pior cenário profissional. Tem essa minha carreira, tenho uma carreira estruturada, mas, gente, sucesso é temporário. Outro vídeo que eu vou fazer falando sobre sucesso é temporário. Eh, Pode acontecer, sei lá, assim, pode acontecer de eu não conseguir trabalhar na minha área mais, né, eh, por N questões, enfim, posso não conseguir criar um projeto que eu mesmo consiga rentabilizar, ganhar dinheiro com ele, ou não conseguir vaga numa empresa, as coisas podem acontecer. Tem a parte que me compete, mas tem a parte que eu não tenho tanto controle assim. E aí isso, eu falo de mim, mas falo de absolutamente qualquer pessoa, a não ser que você seja herdeiro, se você tá ali lutando, fazendo o seu trabalho sempre, né, aquela aprovação diária, dando o seu nome, né, enfim, pode acontecer uma demissão, muitas coisas podem acontecer. E claro que o primeiro ponto que, assim, eu sempre trabalho, né, quando estava ali na CLT, faz 2 anos que eu não sou mais CLT, mas fui por 14. Mas quando eu estava ali na CLT, eu sempre trabalhava com a possibilidade de: "Ai,
foi ótimo o dia seguinte, foi ótimo o dia anterior, o ano anterior, mas tudo pode acontecer. Amanhã eu posso chegar e receber uma demissão, ou porque a empresa, por questões da empresa, perdeu produto, perdeu receita, precisa cortar pessoas, ou o gestor decide que eu não estou mais adequada ao cargo e precisa de uma visão diferente. Então, assim, crachás são sempre temporários, né? Tem um cara que já foi do Meta, Luciano, esqueci o nome dele agora, que ele fala isso, que crachás são sempre temporários. E mesmo antes dele falar, eu já tinha isso para mim. Crachás são sempre temporários e eu posso ser demitida a qualquer momento. Isso não pode ser uma surpresa. Claro que não quer dizer que não vai vir dor, não vai vir um monte de coisa, mas não posso falar, meu Deus, eu não esperava ser demitida. Não esperava ser demitida. Lá vem mais um avião. Então, na minha carreira, eu sempre lidei com isso. Posso ser demitida. E qual que é o pior cenário? Vamos ver. O pior cenário é eu não conseguir ganhar dinheiro. O pior cenário é esse, né? Então, acho que de todo mundo. Algumas pessoas, o pior cenário pode ser não conseguir exercer a minha vida profissional. Tem muito vínculo, muito até apego. Eu acho uma visão limitada. Porque você se formou naquilo, porque você gosta daquilo, você só pode sobreviver financeiramente daquilo. Eu, Moniz, acho uma visão muito limitada. Eu sempre falei, quero ganhar um dinheiro digno, quero não ficar doente com o meu trabalho. Que bom que, sim, é uma sorte, é um privilégio, sei lá qual o nome, que eu amo o que eu faço. Mas, eventualmente, né, tem muita coisa assim, jornalismo é uma área... Jornalismo não, comunicação no geral, eu acho que é uma área mal paga. E eu sempre tive, gente, eu me especializei, estudei pra caramba. Se a pessoa quiser pagar uma coxinha de má qualidade ainda por esse meu serviço ao qual eu me dediquei muito, que eu investi dinheiro, que eu investi tempo, não, ela não vai me contratar por esse valor. Vai contratar pelo valor justo, mínimo ali, porque as pessoas às vezes querem pagar uns valores ridículos pra gente. Mas eu não tinha nenhum problema em vou trabalhar no shopping, vender né, vender alguma coisa ali, ganhar um salário muito menor do que eu ganho, né, com a minha profissão de comunicação, mas pelo que eu ali me capacitei, você vai pagar o que eu acho justo. Aí para outra profissão, eu iria para outra profissão para ganhar menos, mas eu não venderia a minha mão de obra mais qualificada, a parte mais qualificada que eu tenho, por um valor muito pequeno, só pelo apego de continuar na minha profissão. E aí, claro que eu ia sofrer, porque eu ia ficar com aquela sensação de angústia, ai, mas eu me dediquei tanto, eu estudei tanto, sou mal remunerada. Não, para quê, gente? Não tem oportunidade? Não rolou? Vou trabalhar com outra coisa. Tipo, sempre tive zero esse apego com a profissão. Claro que valorizo, mas zero apego. Mas, para mim, chegando agora no pior cenário, então o pior cenário seria ficar sem emprego. Não conseguir emprego, não conseguir uma vaga numa empresa, não conseguir criar projetos e ganhar dinheiro com isso. Qual que é o pior cenário? Eu tenho carta. Pior cenário? Bom, hoje eu moro em São Paulo, mas não quero ficar aqui o resto da minha vida. E, bom, eu iria trabalhar de Uber, que dá para ganhar um dinheiro. Não vou ficar rica, mas não vou passar fome. É uma profissão desgastante, várias coisas, mas assim, tem a possibilidade ali. Posso alugar um carro, posso comprar um carro, tenho uma reserva, né, para comprar um carro se fosse necessário, se fosse mais economicamente viável, ou alugar, fazer um teste e tal. Iria trabalhar de Uber numa cidade de praia, porque bem ou mal eu ia ter alguma horinha livre do meu tempo, e aí eu relaxava numa praia. Então, esse é o meu pior cenário. Então, quando eu estava na empresa, né, na última empresa que eu estava, CLT, passou por um processo ali de aceleração muito rápida e todos os conflitos dores do crescimento mesmo, até uma questão de identidade da empresa, deixando de ser uma empresa com uma estrutura de dono ali mais familiar, por uma estrutura de vários acionistas e tal, enfim, aquela dor da empresa, do negócio mesmo, e aí era só porrada, muito conflito, muita treta, muita agressividade, muita cobrança equivocada também, acho que sim. E no fim, dói em quem? Não dói na empresa ali, que é um CNPJ, porque qual que é a dor da empresa? Ganhar dinheiro? Não, a empresa estava ganhando dinheiro, dói nos colaboradores que estão ali, né?
e que às vezes não entende, cada um entende esse momento de uma forma, cada um vive de uma forma. Então tinha muita dor, tinham muitos colegas ali, e aí nos ciclos de feedback também vou fazer um vídeo falando sobre ciclos de feedback em empresa, que eu acho que ainda vai entrar na história como um grande erro, mas é papo para outro vídeo. Então ficavam ali naquela dor, e muita gente vinha falar comigo: nossa, mas você não se incomoda? Você não tá irritada? Não sei o que. Eu falei: gente, tem esses sentimentos, óbvio, tá? Algumas cobranças injustas, algumas coisas assim. Mas eu estou aqui ainda com bom juízo mental, sem ter, né, conseguindo controlar e cuidar da minha saúde mental, mas e com juízo suficiente para falar. Estou aqui porque quero. Se não quiser mais, saio e vou fazer outras coisas. E as pessoas falavam: nossa, mas o mercado tá difícil, eu estou procurando emprego e não consigo. Eu falei: tá, qual é o pior cenário da pessoa eu acho que de todos, né? Como eu falei, ficar sem dinheiro. Mas para mim, o pior cenário também é você receber um dinheiro, e receber um excelentíssimo salário, receber um dinheiro e comprometer totalmente a sua qualidade de vida, a sua saúde mental. Gente, isso acontece, isso não é fake, isso não é mimimi. Todo mundo que está numa grande empresa, está numa relação complicada com o trabalho, mesmo sendo numa estrutura menor, sabe que o trabalho ele é muito doloroso, não adianta a gente fingir isso, são no mínimo 8 horas do nosso dia. Então, assim, para muitas pessoas que não conseguiam visualizar o pior cenário, era isso: não, mas eu não estou achando outro emprego, eu estou procurando, mas não estou achando, então eu tenho que me sujeitar a essa situação porque eu tenho conta para pagar. E eu falava: gente, esse não é o pior cenário. Para mim, esse não é o pior cenário. O pior cenário é eu ficar aqui e ficar doente. O pior cenário é eu continuar doente. Qual que é o pior cenário? Putz, a Monize aqui, gerente de comunicação, de marketing de uma grande empresa, cuidando, e agora ela virou Uber. Assim, aos olhos padrões de sucesso, pior cenário. Ao meu olhar, Moniz está trabalhando em Florianópolis, Salvador, Maceió, são cidades que eu tenho aqui na cabeça. De Uber, conhecendo gente, conversando ali, conhecendo histórias. Eu sempre sou guiada tô conhecendo boas histórias, tô somando outras visões de mundo ao meu mundo, gosto muito que o trabalho me dê essa experiência de alguma forma, por isso a comunicação. Então, no Uber ia conhecer algumas histórias ali de gente que tivesse mais a fim de falar, e no dia que eu tivesse mais a fim de falar também, ia ganhar um dinheiro, ia estar numa cidade de praia, gente que eu me reenergizo muito com natureza. Então, quando eu falava isso, esse era o meu pior cenário. Quando eu falava isso para os colegas, imagina, gente, todo mundo pós-graduado, bem estudado, com uma carreira, né? Ali um LinkedIn bonito. Quando eu falava isso, as pessoas ficavam em choque real, tipo: você tá zoando? Eu falei: não, eu realmente não estou zoando. A minha visão de vida, a minha forma de sucesso é ter paz, é ficar bem comigo mesma, sabe? Então, esse era o pior cenário profissional, e segue sendo o pior cenário profissional. Eu não consegui, quase caiu aqui. Eu não consegui dinheiro, né? Eu não consegui dinheiro, ou eu consegui estar num lugar que consiga dinheiro, mas comprometer totalmente a minha vida. E por que eu falo isso? Porque nem sempre eu tive essa clareza. Eu já fiquei muito mal, eu já tive depressão. A depressão, para mim, ela acho que tá muito relacionada à comunicação, ela me cala. Eu fico sem voz, eu fico com garganta inflamada. Eu já fiquei com garganta inflamada de um dia por outro, por causa de um nervoso absoluto que eu passei, tive que tomar bezetacil. Então, o estresse, ele me cala, assim, né? A gente sem voz no mundo, não fala só falar, não consegui falar mesmo, não consegui expressar emoções de alguma, seja lá de que forma for, é um pior cenário para mim. Então, esse é o pior cenário profissional. E aí, algumas coisas de rotina. Esses dias, eu estava na casa da minha mãe, e prédio também e tal, e aí eu tava, sei lá, de calcinha, só de calcinha. E ela falou: Manese, meu Deus, olha o vizinho. Eu falei: o vizinho tá olhando para casa, o vizinho tá olhando para aquela. Não, minha mãe é uma pessoa muito. Com muitos medos na vida. Ela tem muitos medos. Eu cresci ouvindo falando: Monize, mas você não tem medo de. E aí você completa a frase com qualquer coisa. E aí minha mãe falou: nossa, Monize, mas como assim? Não, olha que as pessoas vão levar multa.
Eu falei: "Mãe, você não vai levar multa, porque eu estou de calcinha nessa casa, pode ficar tranquilo". E aí eu tenho muito isso, né, essa questão do corpo, da nudez mesmo do corpo. Então, mais uma vez, o pior cenário. Claro, já fui solteira, e mesmo com com meu marido, quando a gente estava se conhecendo, claro que rolou ali, gente, trocar um nude por WhatsApp, óbvio. Se você não faz isso, parabéns, você é um ser muito superior. Mas rola trocar esse nude. E óbvio que se eu mandei, eu trabalho com a possibilidade que ele pode vazar. E se ele vazar, o que acontece? Né? Qual o pior cenário de vazar um nude seu? Vão ver você pelada, vão ver que você tem órgãos genitais. E assim, eu não tenho problema com nudez. Muito pelo contrário, assim, eu gosto de prédio nudismo, várias coisas assim, né? Mas outras questões. Mas esse é o meu pior cenário. Eu não tenho um grande complexo. Nossa, vazou um nude. Ou uma vontade, sei lá. Eu comigo, gente, é um nude aí, é isso. Tenho isso aí que você tá vendo. Tenho bunda, tenho peito. É isso. Tenho os órgãos genitais. Então, eu não tenho grandes questões com a nudez, porque no fim é isso. Tá vendo que todo mundo tem bem parecido ali. É, então, eu adquiri essa visão, né, mérito de um professor de fotografia, por isso que é bom a gente ter várias vivências e somar olhares ao nosso mundo. Quando eu estava no meu primeiro ano de jornalismo, fui fazer jornalismo para cobrir guerra, subir morro, e aí fui estudar fotografia também, muito, né, nessa coisa da linguagem. Eu não vou conseguir falar com as pessoas, mas uma foto revela, tá? Enfim, foto é importante, a gente vive na era da imagem. E aí fui fazer esse curso de fotografia, conheci esse professor Douglas Casarim, já partiu aí para uma outra dimensão do mundo. Mas ele é incrível, um profissional incrível que ensinou a olhar o mundo, né? Como você interpretar o mundo, a fotografia. E ele foi, por algum tempo, fotógrafo, se eu não me engano, da revista Sex, que era ali concorrente da Playboy. E ele tratava muito essa questão da nudez, tanto que um dos trabalhos do curso era fotografar um corpo nu e se permitir ser e conseguir ser, né, um modelo fotográfica nu também da nudez. Então, me trouxe um outro olhar do corpo, não só o corpo como um instrumento sexual, um corpo como instrumento de vida, como instrumento de beleza. Então, esse ponto, né, eu não tinha receio de ter trocado alguns nudes na vida, porque o pior que pode acontecer é ou a pessoa intencionalmente vazar, ou acontecer algo e vazar. E, cara, é só um corpo nu. Se você vê como um instrumento agressivo, ou só sexual, aí é uma questão da interpretação do outro. Eu posso sofrer punições. Imagina que se eu tivesse, sei lá, um cargo muito estratégico, muito grande, de muita visibilidade, vaza um nude, posso sofrer consequências disso. É um fato na sociedade que a gente vive. Mas, assim, pago o preço e eu não sofro tanto com, ai, pode assim, o crachá amonize sofrer aquele impacto e é preciso prever, né, a situação que você está, mas assim, cara, vazou um nude, é isso aí que eu tenho. Então, sempre prever o pior cenário. Então, identifique esse vídeo aqui para que você sempre pense o pior cenário, porque a gente é muito movido pelo melhor cenário possível, e no máximo um plano B, que é alguma coisa, né, ainda assim relacionada. Mas eu acho que a gente conseguir identificar o pior cenário te deixa com menos medo na vida, no cenário atual que você está vivendo. Então, né, na vida profissional, como eu estava falando. Cara, meu pior cenário é ficar sem dinheiro, não ter conta para pagar, não ter conta para pagar também seria o ótimo cenário, mas assim, não ter dinheiro para pagar as contas. E como que eu lido com isso? O pior cenário, eu iria fazer um Uber, me sustentar e iria para uma cidade de praia, não ficaria em São Paulo, não. Mas identifique o seu pior cenário, porque isso me deixa com menos medo de errar, claro, né? Que assim, quando a gente está principalmente falando aqui na Nação Correria com jovens, eu acho que os jovens já têm pouquíssimo erro de errar. Você tem que prever as condições do seu trabalho, né? Eu não cheguei numa carreira de sucesso errando muito. Então, mas comportamentalmente, a minha mentalidade ali, eu fico mais tranquila para executar bons trabalhos, com uma mente mais saudável para criar coisas. O trabalho de comunicação sempre envolveu analisar muitas coisas, mas conseguir criar coisas.
conseguir dialogar. Então, isso me deixa com menos medo. Identifique o seu pior cenário em família, o seu pior cenário até hoje eu estou aqui casada, né? A gente sabe numa relação, por mais que a gente dê o melhor e queira que seja para sempre, amanhã pode acabar. Então, assim, qual por questões minhas, por questões dele, por questões nossas, em conjunto, que ali entendemos que não faz mais sentido, mas assim, nessa relação, o que de pior poderia acontecer com o término, né? É importante você mapear identificar essas coisas. Então, claro que algumas coisas a gente só identifica, né, num relacionamento dois, só conhece a pessoa por último, mas um exemplo. É, um exemplo básico, assim, por exemplo, linha de telefone. Então, eu tenho meu número, que é o meu número desde sempre. Eu só tive 2 números na vida, um muito lá no comecinho, quando eu estava meu primeiro celular, eu estava no 3º ano do colegial, tijolão Nokia. E aí depois já mudei, sempre foi esse número, mudei de operadoras, mas sempre continuei com o mesmo número. Imagina que eu tenho a conta em conjunta com meu marido, e aí a gente termina e ele quer ser muito filho da puta e vai lá e não desvincula, e eu perco esse número. Poxa, hoje eu uso meu número para muitas coisas profissionais, né? Sou uma profissional independente, tenho minha empresa aqui, muitas coisas atreladas ao meu número. Então, assim, para que eu vou fazer uma conta conjunta, assim, de um número de celular, diferente de uma conta conjunta bancária, que você tem mais autonomia para isso. Hoje as contas telefônicas dependem muito do titular. Então, assim, sigo com a minha conta, sabe? Assim, identificar coisas que podem ser o seu pior cenário. É claro que muitas coisas a gente não tem controle, mas você conseguir criar na sua mente, né, usar a mente aí criativa que todos nós temos para identificar qual seria o seu pior cenário. Identificar esse pior cenário é como você reagiria àquela situação, né? Como eu falei, muitos exemplos do trabalho. Para algumas pessoas, a pior situação do trabalho é não conseguir viver daquilo que se formou, seria uma grande frustração, não conseguiria viver com aquilo. Então, essa pessoa precisa ter um network imenso, porque as relações te geram trabalho, essa pessoa precisa, assim, se dedicar muito à carreira, muito que eu falo, muito, muito tempo mesmo, para assim, não permitir ter desgastes na carreira, desgastes técnicos, desgastes de relacionamento, tem que se dedicar muito, porque se ela perder qualquer pontinho que sustenta a carreira e aquilo for determinante para ela não atuar mais na carreira dela, vai ser um problema muito grande. Então, identifique o seu pior cenário. A mensagem desse vídeo é: identifique o seu pior cenário, seja no trabalho, seja numa relação pessoal, seja compartilhando conteúdo, compartilhando opinião, né, na internet. Então, assim, temos várias opiniões polêmicas ou não, ou controversas, ou diferentes da maioria. O quanto você compartilhar aquela opinião é só um conteúdo diferente ou aquilo é uma ofensa. E assim, internet não é terra sem lei, não. Seja um vídeo ou seja um comentário, a pessoa pode te achar e você vai responder por aquilo. Então, você sustenta essa informação? Eu sigo muito um cara de nutrição, que é o Guto Galamba, não sei se vocês conhecem, que ele é super polêmico em criticar ferozmente pessoas obesas, em criticar ferozmente essa questão da linguagem de gênero, né? Ele assume a conta, ele né, construiu uma audiência em cima disso, as pessoas ali que concordam continuam seguindo, as pessoas que são contra o processam, ele banca esses processos. Então, assim, você consegue bancar o que você está falando? E às vezes bancar envolve dinheiro, bancar um advogado, porque você vai ser processado. Então, sempre imagine o seu pior cenário. E se você chegou até o final desse vídeo, conta para mim se você já consegue imaginar qual é o seu pior cenário profissional, qual é o seu pior cenário de relacionamento. Para algumas pessoas, o pior cenário de relacionamento é ficar solteiro. E solteira, acho um tanto quanto arriscado esse pior cenário, porque você pode se sujeitar a muita coisa, mas enfim, pode ser o seu pior cenário. Me conta, qual que é o seu pior cenário aqui? Se você já o viveu, seu pior cenário,
Me conta, quero ouvir, quero conversar um pouquinho sobre isso. Se você já pensou sobre isso, ou se você sempre se move pelo melhor cenário e acaba ficando frustrado quando as coisas não acontecem, aí é o trabalho de reconstruir de novo um melhor cenário. E se esse vídeo trouxe alguma luz para você, vamos conversar. Eu acho que o bom da internet é que eu aqui no meu cantinho posso conversar com gente desse mundão todo e quero conversar. Bora e até a próxima.